E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu estou atrasado em alguns minutos, estava passando raiva aqui com um pagamento de um aplicativo para fazer um trabalho da empresa, então isso me fez atrasar um pouquinho. A gente está começando com uns 2, 3 minutinhos de atraso, peço desculpas. Vou fixar aqui o nosso título para a gente poder começar o nosso debate, né? Eu acho que tem muita coisa legal para conversar logo após o nosso feriado de Corpus Christi, né? Vamos lá, vamos fixar. Fixado. E aí, gente? Então, o nosso objetivo hoje é tentar discutir um pouquinho sobre algo que a gente está falando há muitos dias, né? E hoje, de fato, ou melhor dizendo, na véspera do feriado, de fato aconteceu, que é o Centrão ter entrado na foto, né? O Centrão entrou na foto do Ministério a partir da divisão do Ministério que era o antigo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Foi fragmentado em dois: Ciência e Tecnologia com o Astro Pontes, né? Com o astronauta brasileiro, e o Ministério das Comunicações caiu na mão do Centrão, né? Na figura de um deputado do PSD, né? Do Nordeste. E esse vai ser o foco do nosso debate hoje, conversar um pouquinho, tentar entender o que está acontecendo, e a partir daí a gente segue o barco, né? Antes disso, eu queria agradecer as pessoas que estão seguindo a gente. É sempre um prazer enorme ter cada vez mais pessoas seguindo aqui a nossa página no Instagram. Queria convidar você que está vindo hoje pela primeira vez aqui para dar uma curtida na nossa página, seguir o nosso canal no YouTube também. E para aqueles que de fato estão gostando do que a gente está fazendo aqui, a gente pode também seguir com esse diálogo em outras redes sociais. A gente está no Twitter, a gente está no Instagram, né? A gente está também no Facebook, está para tudo que é lugar aí. Tem Creomar de Souza, tem os nossos conteúdos girando, né? E aí, para a gente dar seguimento na nossa fala, eu queria pedir também que você usasse a ferramenta de perguntas do Instagram. Acho que já tem pergunta lá hoje. E que você encaminhasse para os seus amigos. Você usa esse aviãozinho de papel, tem um ícone de um aviãozinho aí embaixo. Você usa esse ícone e a partir daí você consegue encaminhar para todos os seus amigos, tá bom? Então, se você quiser encaminhar para a turma, fique à vontade e a partir daí a gente consegue ir desenvolvendo o nosso diálogo, belezinha? Então, pessoal, olha só. Nas últimas semanas, a gente tem sempre dito aqui, desde que se iniciou essa aproximação do governo federal com alguns partidos daquilo que ficou convencionado ser chamado de Centrão, a gente estava dizendo que tinham duas variáveis, né? Uma variável era que o governo, de um lado, tinha uma narrativa que era anti-Centrão e anti-coalizão, e veio construindo no tempo essa narrativa e essa ideia de que o governo não faria tomar lá da cá, não se aproximaria de outros indivíduos, de outros entes, e isso foi sendo construído numa lógica em que, de fato, o governo se negava a esse tipo de processo de coalizão. Na véspera do feriado, nós tivemos aí a divisão do Ministério da Ciência e Tecnologia em dois ministérios, né? Ficou Ciência e Tecnologia para um lado, Comunicações para o outro. O genro de Silvio Santos virou ministro das Comunicações. E um outro movimento interessante também é que a Secretaria de Comunicação da Presidência da República foi incorporada por esse novo Ministério das Comunicações. E isso, de fato, foi gerando o que, então? Gera para a gente a necessidade de entender esse processo e verificar como esse processo, de fato, está se construindo, né? E aí, nesse caminho, a gente tem como um elemento fundamental o fato de que a conjuntura está mudando. E essa alteração de conjuntura está efetivamente gerando novas ações, novas perspectivas que vão de fato alimentar o nosso diálogo hoje, tá bom? Vamos fazer um negócio diferente aqui, parece que já tem uma pergunta, eu quero até dar uma olhadinha nela, fiquei curioso, né?
Olha só, vou aproveitar aqui que já tem uma pergunta, eu vou começar por ela, já de saída. Pergunta da Flávia Alves. Obrigado, Flávia. A pergunta é: seria possível Jair Bolsonaro perder sua base 30% por conta da presença do Centrão? Essa é uma pergunta muito interessante, porque de fato o que nós temos aí em termos de perspectiva e análise é o seguinte: Bolsonaro foi eleito para a presidência da República com um discurso que era de negação das estruturas, né? De negação eu não vou dizer que era de negação da realidade política, porque pode parecer um termo pesado, mas sem sombra de dúvida era uma negação daquilo que a política tinha como lógica até 2018. Então, assim, em algum sentido, o presidente Bolsonaro foi construindo uma narrativa política de que ele viria, em algum sentido, para reconstruir ou refundar a lógica política, e ele se apoiou muito nesse terço do eleitorado que o compreendeu como uma espécie de salvador, de redentor da política brasileira, por assim dizer, e fez 1 ano e 2 meses de governo sem nenhum tipo de aproximação com grandes coalizões. É óbvio, quem acompanha muito de perto as tendências, né, e os movimentos políticos aqui em Brasília sempre costumava dizer que o governo continuava liberando emendas, que o governo continuava atendendo algumas demandas, né, mas numa velocidade muito menor do que em outros momentos da política nacional. O ponto, fundamentalmente, é que esse processo foi gerando o quê? No curso do tempo, uma série de ações, de percepções sobre a política e, mais do que isso, tá, Flávia? Foi gerando para o próprio governo a necessidade de entender qual era o seu espaço de manobra, qual era o seu papel e, mais do que isso, quais eram as concessões que o governo tinha que fazer em algum sentido para sobreviver diante de um ambiente que foi se tornando cada vez mais complexo. E aí, quando a gente está falando de complexidade do ambiente, em algum sentido, a gente tem o fato de que a crise envolvendo a pandemia e a própria dificuldade que o governo teve a partir da pandemia de construir uma lógica de diálogo com os outros poderes, sobretudo o legislativo, foi colocando o governo cada vez mais em situação difícil. E aí, nesse aspecto, eu creio que se destacam 2 figuras, tá? O general Luiz Ramos e o general Braga Neto, que foram os grandes artífices, né? Os grandes construtores de uma nova lógica de diálogo e de negociação do governo, que efetivamente foi avançando no sentido de convencer o presidente Bolsonaro da necessidade de ter uma base de apoio parlamentar, uma coalizão parlamentar, né? Porque não dá para governar num país que tem mais de 10 partidos sem nenhum tipo de coalizão, porque a representação fica muito fragmentada entre várias legendas. E aí, à medida que, ao que me parece, o presidente foi entendendo essa necessidade junto com o seu grupo político mais próximo, mas o presidente e seu grupo político continuaram com a narrativa de que eles não faziam concessões. Isso significa dizer o quê? O presidente e seu grupo político, em algum sentido, continuaram batendo na tecla de que o presidente era um homem contra o sistema e de que esse homem contra o sistema estava imbuído, né, de uma tarefa, de uma missão de transformação da realidade política. Qual é o problema dessa narrativa de transformação da realidade política? É que, em alguma medida, ela se colocava também como um elemento que gerava dificuldades para parlamentares se sentirem confortáveis em apoiarem o governo e receberem do governo, de outro lado, o suporte necessário para suas demandas. E vamos lembrar que a gente tem um ano eleitoral pela frente. E aí, nesse processo todo, o que acabou acontecendo? Em algum sentido, a gente tem que o governo cede e cria, né, em algum sentido, uma percepção de que ele deve criar concessões e condições para ter uma relação de maior proximidade com algumas lideranças parlamentares de um lado, e de outro lado, essas lideranças parlamentares vão, em algum sentido, criando elementos para darem suporte ao governo em votações estrategicamente fortes. O que acontece no meio desse caminho, Flávia, que vai fazendo com que o governo tenha escolhas difíceis? As crises, né? Saída do Moro, saída do Taixe, gravação de 22 de abril, uma série de elementos que vão aumentando o custo dessa parceria e que vão aumentando o custo daquilo que seria o custo de relação transacional. Isso quer dizer, quanto que o governo tem que impor ou quanto que o governo tem que ceder para manter o apoio. E aí, quando nós chegamos nessa semana aqui, que é uma semana crítica, né? Por quê? Porque é uma semana em que se apreciam vetos. Foi uma semana em que se apreciaram vetos, foi uma semana em que se apreciaram MPs importantes para o governo.
chegou-se à seguinte situação, que era: o governo de fato vai precisar pagar, aumentar o pedágio pago para em algum sentido conseguir manter essa base de sustentação, ou aquilo que foi entregue até aqui era o suficiente? E não sei se você vai se lembrar que a gente tem conversado muito sobre isso aqui nas lives, né? Dizendo, olha, a questão é o seguinte: o governo está entregando pedaços, né, da sua base do governo para o Centrão, para ter sustentação parlamentar, mas o governo vem mantendo a narrativa de que é Bolsonaro contra o resto do sistema político, e essa narrativa de que é Bolsonaro contra o sistema político tem mantido coesa aquela base de 30% de eleitores do presidente, né? E aí a gente tem todo o contexto de impeachment, de pandemia, de um monte de coisas explodindo ao mesmo tempo. E aí um ponto que nós sempre tratamos é: enquanto o presidente não precisasse colocar alguém do Centrão na primeira página, né, do Ministério, isso quer dizer o quê? Enquanto o presidente não precisasse colocar alguém do Centrão na foto do Ministério, a gente ainda fez essa alegoria, né? Enquanto o presidente não precisasse colocar alguém no Centrão na foto do Ministério, de fato, essa narrativa era menos contraditória do que ela passa a ser a partir de agora, tá? E aí vem como os indivíduos fazem escolhas políticas, né? As escolhas políticas dos indivíduos são feitas de maneira racional ou de maneira emocional. Elas vão balançando, né, entre o racional e o emocional, entre o racional e o emocional. E efetivamente o que nós temos é que a base de apoio do presidente Bolsonaro tem um forte componente de emotividade. Por quê? Porque os extremos políticos costumam navegar para a emotividade, né? O extremo tanto conservador quanto o extremo progressista estão postos em elementos de emotividade. E aí o que vai acontecer? O presidente espera contar em algum sentido, parece, com esse componente emocional para dizer que as concessões feitas são concessões feitas não dentro da lógica de coalizão parlamentar, mas dentro de outras preferências. Por exemplo, o novo ministro das Comunicações, o presidente fez referência ao fato de que o novo ministro das Comunicações lá estava porque ele tinha uma relação e uma experiência com o tema derivada do fato de ele ter vinculações familiares com a família do Silvio Santos. Então, isso é uma explicação emocional para um desafio que é político, né? A gente precisa medir nas próximas semanas se essa entrada do Centrão no governo, e aí a gente vai medir a qualidade da narrativa do presidente para explicar esse tipo de movimento. E aí tem um comentário aqui, né? O discurso é contraditório? O discurso tem componente de contraditoriedade, tá, Lidiane? Tem sim. O que a gente vai precisar medir nas próximas semanas é saber a capacidade que o presidente tem de convencer as pessoas que o apoiam, né? De que efetivamente essa concessão feita ao Centrão não é uma concessão feita aos termos da velha política, tá? E é possível que o presidente consiga fazer isso. Por quê? Porque a gente vive num ambiente político muito polarizado, em que as escolhas estão sendo feitas de forma emocional. Quais são variáveis importantes aí que podem diminuir o bom humor dos eleitores, tá? Uma delas, de fato, é a capacidade que o presidente tenha, né, de efetivamente mostrar que consegue oferecer soluções para a crise, né? E outra que é muito importante, que vai se derivar da primeira, é o impacto que a pandemia e a crise econômica tenham no dia a dia do governo, tá bom? Então, esses elementos são bastante importantes, tá? Pessoal, eu queria pedir um favor. Hoje eu esqueci meu relógio, então, quando for por volta de 12h40, aí vocês me avisam que a gente está acabando. E eu já estou seguindo aqui, indo para as perguntas. Foi bem legal essa pergunta inicial aqui, já ajudou a gente. Vamos lá. Vamos aqui, tem mais uma pergunta da Lidiane. Lidiane, por que a oposição, não só a conhecida esquerda, ainda não consegue formar um diálogo de oposição depois de toda a conjuntura atual? Lidiane, essa pergunta é muito interessante. Me parece que a grande dificuldade de construir uma frente ampla de embate ao Bolsonaro está derivada no fato de que tem muitas paixões pessoais, né? Por exemplo, tem um movimento de aproximação entre Marina e Ciro, né? Esse movimento é presente e tal.
E aí Marina e Ciro, por exemplo, concordam com a tese de um impeachment contra Bolsonaro. E aí Marina e Ciro conversaram com Fernando Henrique Cardoso. Quando você conversa com Fernando Henrique Cardoso, ele não é favorável ao impeachment. E se você traz, por exemplo, o Lula, que seria desses todos aquele que tem mais votos, o Lula não é favorável nem a dialogar, nem a subir ao palanque com Marina, com Ciro e com Fernando Henrique Cardoso, né? Então, me parece que o grande obstáculo para a construção de qualquer ação que envolva uma frente ampla de oposição contra Bolsonaro é o fato de que não tem um elemento de consenso. Esse elemento começou a germinar nas últimas semanas a partir da ideia de que você pode, de que o consenso é a defesa da democracia, que seria uma pauta ampla, né? Uma pauta que geraria aderência para todo mundo e que estaria muito vinculada à ideia de que o presidente Bolsonaro tenha agido de maneira errática e que essa erraticidade do presidente Bolsonaro tem posto em risco a consolidação do desenho democrático. Esse é o ponto, né? O problema, fundamentalmente, é que, até o presente momento, esse consenso também não está presente em todos os atores. E aí você tem, basicamente, duas visões. Você tem uma visão de que há sim um risco sobre o processo democrático. Essa visão tem muito Ciro, Marina, vai ter o Boulos também, do PSOL, Fernando Henrique, tarará, todo mundo, né? E até o Lula. Mas tem uma segunda visão, que é de assunção das responsabilidades sobre o processo. E aí, especificamente, a gente tem um ponto de dissensão, que é o quê? Que é o fato de que, enquanto Marina, Ciro, Fernando Henrique, por exemplo, para nomear os atores, agem muito numa ideia de que uma das grandes responsabilidades desse processo todo que a gente vive é do Partido dos Trabalhadores, que sempre foi muito hegemônico e nunca quis subir no palanque com ninguém e dialogar com ninguém. Você tem, de outro lado, a formação de uma narrativa, sobretudo a partir do Lula, né, que diz o seguinte: a responsabilidade é dos caras, a responsabilidade não é do PT, o PT fez o seu, o PT foi para o embate e agora o PT não quer sentar com ninguém em negócio de frente ampla nenhuma, a gente só quer de fato construir o nosso próprio projeto, o nosso próprio caminho, tá? Eu creio que esse é o elemento fundamental que tem impedido o diálogo até aqui e que tem gerado enormes dificuldades para a construção do que seria o dia seguinte, né? Nessa lógica de montagem de uma frente de oposição ao presidente Bolsonaro nesse exato momento, tá bom? Muito obrigado pela pergunta, vamos à próxima. Hoje eu tô respondedor de perguntas, vamos lá. Vamos aqui, tem uma pergunta aqui do nosso querido El aqui. Se o Rodrigo Maia fizer seu sucessor, a conta do Jair Bolsonaro para o Centrão pode ser maior? Pode ser muito maior. Assim, aproveitando sua pergunta, eu acho que o elemento importante que a gente vai entender é o governo Bolsonaro que foi eleito acabou, tá? Assim, aquele governo que foi eleito com a ideia de romper com o presidencialismo de coalizão, de tratar só os grandes temas com o Congresso e de agir muito vinculado à ideia de decretos e a partir desses decretos ir acelerando a máquina política para reinventar a máquina política, em termos claros, esse governo acabou, né? Acabou no momento em que o governo começou a oferecer pedaços do governo para partidos do Centrão para sobreviver eleitoralmente, para sobreviver politicamente, não eleitoralmente ainda, né? Esse movimento de aproximação do governo Bolsonaro com um pedaço do Centrão, não é todo mundo, tem suas particularidades. Por exemplo, o novo ministro das Comunicações é do PSD, né? E o presidente do PSD, que é o Kassab, disse que o PSD não é par do Centrão. Olha como é que a situação vai ficando mais complexa. De outro lado, você tem que o ministro efetivamente vai atender interesses do PSD, né? Então você tem o presidente que nega que o partido é do PSD, mas aí a gente tem que ver a métrica se o PSD vai votar com o governo ou não. E esses votos são importantes para o governo, para tudo, para o avanço de ideias, de reformas, para bloqueio de impeachment, tudo precisa, né? Além disso, a gente tem o fato
de que Rodrigo Maia está entrando no final do seu mandato como presidente da Câmara, ele tem mais aí 6, 7 meses como presidente da Câmara, e nesse desenho começam a ser ventiladas as discussões e disputas acerca de quem irá sucedê-lo na presidência da Câmara, né? E nesse processo especificamente, a gente tem de um lado que o governo federal desejaria um presidente da Câmara dos Deputados mais alinhado consigo, da forma que é o Alcolumbre, por exemplo, né? E que criaria menos problemas. E de outro lado, o Rodrigo Maia tem seus próprios interesses de ter um nome que seja mais alinhado consigo mesmo. Vamos lembrar que o Rodrigo Maia conseguiu pacificar a Câmara dos Deputados, né? Com essa ideia de um grande centro democrático e ganhou também com a oposição. E essa lição do Rodrigo Maia, de que a presidência da Câmara ganha também com os votos da oposição, é aquilo que pode criar mais problema para o presidente Jair Bolsonaro. Porque imagina o seguinte, se Rodrigo Maia engata um sucessor que é seu, né? Esses partidos do Centrão vão dizer, olha, presidente Bolsonaro, a gente precisa de mais. E o que nós temos, qual é a abertura de padrão que a gente tem que verificar se vai se manifestar nas próximas semanas? Pega a cronologia do governo e das dificuldades do governo, né? Qual foi o último grande embate, a última grande dificuldade do governo no passado recente? A polêmica da alteração dos dados da Covid-19. E aí qual foi a cronologia? No fim da semana passada o governo começou a divulgar os dados mais tarde, mais tarde, no fim de semana o site saiu do ar. No início dessa semana, o governo chamou uma reunião ministerial transmitida ao vivo, em que o ministro interino, que é o general Pazuello, tentou explicar qual era a métrica. Obviamente que todo o processo gerou um enorme desgaste para o governo federal e muito provavelmente, essa é uma hipótese, tá? Mas é uma hipótese comprovada com dado, muito provavelmente o resultado fundamental disso foi uma interpretação dos congressistas de que o governo tinha que fazer mais do que tinha feito. Significa dizer o quê? As atribuições tinham que sair da parte de trás da foto do ministério e irem para frente do ministério. E aí o que aconteceu? Qual ministério sobra, né? Qual ministério estava no alvo? O Ministério de Ciência e Tecnologia, que era um ministério grande, resultado daquela proposição inicial do governo Bolsonaro de trabalhar com entre 12 e 15 ministérios. O ministro não foi nem avisado, ele disse isso, você fatia o ministério no meio, e a partir daí você pode construir essa acomodação. O que a gente precisa saber é se essa acomodação vai impactar outros ministérios. E aí a gente lembra o seguinte, o Ministério da Saúde está ocupado em caráter interino, você tem o Ministério da Educação, você tem o Ministério do Meio Ambiente, você tem outros ministérios que podem entrar nesse jogo político, tá bom? Acho que esse é um ponto importante para a gente pensar. Vamos aqui, tem mais uma. Vamos pegar mais uma aqui. Do Josué. Opa! Vamos ver aqui. As mudanças nos ministérios afetam de alguma forma os resultados nas eleições municipais? Josué, eu creio que sim. Elas podem afetar o resultado das eleições municipais, sobretudo pelo fato de que um ministro vinculado a um desses partidos que tem interesse nas eleições municipais pode usar a máquina em favor de um prefeito em uma cidade estratégica que seja seu aliado. É dizer, por exemplo, o ministro tem uma pasta X e essa pasta X tem efetivamente políticas públicas que podem ser encaminhadas em municípios. Esse ministro pode auxiliar esse prefeito na liberação de recursos para que ele mostre mais serviço. Ou ele pode também auxiliar um candidato que não é o prefeito no sentido de dizer, olha, nós temos contato em Brasília, nós temos entrada em Brasília e essa entrada em Brasília de fato pode nos auxiliar na construção de ações e apoios para a gente avançar em políticas públicas importantes para os municípios. Nesse aspecto, sim, há um interesse. Espera aí que eu estou pegando um negócio aqui, gente. Nesse aspecto, sim, há interesse sempre de que o Ministério possa refletir algum tipo de ação ou de proximidade em termos das políticas municipais. Tá? Vamos aqui, tem mais uma, né? Aqui tem uma pergunta sobre o Aras, né?
Qual a chance do Aras ser reconduzido no MPE, no Ministério Público Federal? Olha, eu acho que a chance é muito boa. O Aras tem feito um trabalho de muita proximidade com o governo federal, né? Não sei qual é o propósito. O presidente já fez falas públicas dizendo que por ele conduziria o Aras ao Supremo Tribunal Federal. Até o presente momento não há uma relação de atrito entre a Presidência da República e o Ministério Público Federal, e isso em algum sentido facilita o caminho do Aras para a recondução. Agora, é saber também qual o tipo de pressão que o próprio Ministério Público pode exercer nesse processo todo para criar algum tipo de dificuldade para o PGR ser reconduzido nesse processo. Agora, um elemento fundamental de uma eventual recondução do Aras é de fato que qualquer tipo de expectativa de que um pedido de impeachment saia da PGR é bastante baixa nesse momento, né? Não há nenhum interesse do PGR Aras até o presente momento, é importante dizer isso porque política é dinâmica, não há nenhum interesse do PGR Aras até o presente momento de avançar em algum tipo de ação que vise gerar um processo de impedimento contra o presidente Bolsonaro, tá bom? Obrigado pela pergunta, meu velho. Vamos lá, tem mais uma aqui. Tem uma pergunta aqui. Dada a fama no senso comum do Centrão, os militares tendem a diminuir seu apoio ao presidente? Não me parece ser o caso. Não me parece ser o caso. E por que não me parece ser o caso? O que parece ser muito claro hoje, e eu vi uma estatística em um artigo do Merval hoje de manhã, né? O Merval diz que há mais ou menos 3 mil militares em cargos no governo federal, fora da caserna, né? 3 mil oficiais militares em cargos no governo Bolsonaro. Me parece ser muito claro que os militares fizeram uma escolha. Eles fizeram a seguinte interpretação dos fatos. Eles viram que eles entendem que o presidente Jair Bolsonaro é a melhor chance que eles têm de contribuir para uma determinada nova visão de políticas públicas no Brasil, né? E eles embarcaram no projeto, eles embarcaram no projeto do presidente e eles querem dar a contribuição deles em termos de políticas públicas, tá? Se isso vai resultar numa melhoria ou numa piora do ambiente de políticas públicas, aí é outra coisa, né? O que de fato a gente tem presente até o atual momento é que os militares são parte integrante do governo. Então, assim, nós temos o quê? Mais de acho que uns 8 ministros militares, né? Ou egressos das Forças Armadas também, tanto faz. Temos esses 3 mil militares em cargos no governo federal. E um diálogo constante do presidente no sentido de se identificar com esse ramo. Isso quer dizer, o presidente sempre que pode identifica a si mesmo como membro das Forças Armadas e com uma mentalidade de membro das Forças Armadas e ressalta a importância das Forças Armadas nesse processo. O que eu acho que em termos de hipótese, meu velho, poderia resultar em uma eventual saída dos militares do governo Bolsonaro? Algum escândalo de corrupção muito, muito forte, né? Algum escândalo de corrupção que abalasse o núcleo duro de tomada de decisão do governo, tipo, né? Alguma coisa assim que implicasse diretamente o presidente da República e colocasse nos militares o custo de ter que fazer uma decisão difícil, né? Que seria dizer, eles estariam com o presidente ou eles estariam contra o presidente, né? Então, acho que esse é um ponto importante. A partir daí, entrou um negocinho na minha boca aqui, um pelo da minha barba. A partir disso, eu creio que de fato uma outra variável importante seria que houvesse uma ruptura entre o discurso bolsonarista e a ideia de que o discurso bolsonarista é um discurso próximo das Forças Armadas. Eu acho que isso também geraria um problema.
E eu não vejo até o presente momento, nessa segunda hipótese, pelo menos, eu não vejo nenhum indício nessa segunda hipótese. Eu não vou dizer que não tem indício da primeira hipótese, porque a realidade é muito dinâmica, né? Vamos lembrar que o presidente Temer estava indo tudo bem, de repente a gente amanheceu com o Joesley Gate e o governo acabou. Então acho que isso é um ponto importante. Agora, me parece que o grande desafio aí é que tanto o presidente Bolsonaro quanto os militares estão diante de uma tempestade perfeita, que é a junção de uma série de crises simultâneas, né? E que efetivamente gastam muita energia, muita força mental e muita atenção dos entes políticos envolvidos. E eu acho que esse é um dilema terrível para a presidência hoje e para os militares também, uma vez que os militares estão de braço dado com o presidente Bolsonaro, compraram um projeto, se identificam como parte do projeto e me parecem irem com o projeto até o fim do mandato do presidente Bolsonaro, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Opa, não, zerei as perguntas, olha aí, hoje uma live entre o feriado e o fim de semana, né? As perguntas eram rapidinho. Se mais alguém tiver pergunta, deixa eu dar uma varrida aqui nos comentários. Tá. Tem um comentário aqui, cada um atuando com suas emoções de um jeito, seja o governo, seja a oposição, é fraco. Isso, bom comentário. Deixa eu ver aqui. Opa, meu Deus, o que eu fiz? Ai, meu Deus do céu. Lá fui eu apertar o negócio errado, ó. Não posso varrer os comentários, gente. Eu não tenho coordenação motora para varrer os comentários aqui. Eu sempre bato na câmera e ela muda. Hugo, tem aqui um comentário dizendo quem é o cacique do Centrão. Essa é uma pergunta difícil de responder, né? E é difícil de responder por quê? Porque efetivamente o Centrão, como a gente conhecia, que é o Centrão que elegeu o Rodrigo Maia, o Centrão está deixando de existir, né? O Centrão está se fragmentando. Então a gente podia dizer, por exemplo, até antes da pandemia, que o Rodrigo Maia era o grande articulador do Centrão, né? A forma como ele geria a Câmara dos Deputados, a forma como de fato ele construía os processos políticos, fazia com que ele fosse a grande peça dessa engrenagem política, decisória, que era o Centrão, que gosta de ser chamado a si mesmo como centro democrático. O movimento do presidente Bolsonaro gerou uma situação nova, que é o seguinte: alguns dos partidos deste Centrão não foram com o governo, né? Então você tem, por exemplo, o MDB não está oficialmente com o governo. O PSD diz que não está oficialmente com o governo, mas tem um ministro. O DEM, que tem ministros também, diz que não está oficialmente com o governo, mas está lá, né? Então você tem uma situação que é muito fragmentada. E me parece que um elemento importante para a gente observar nos próximos meses, nas próximas semanas, é saber quem de fato vai ser ou quem de fato conseguirá angariar as preferências do Centrão e a partir do angariamento dessas preferências do Centrão possa de fato se tornar o próximo líder do bloco e quem sabe até o presidente da Câmara. Eu acho que essa liderança do Centro Democrático vai possivelmente passar pelo próprio processo de sucessão do Rodrigo Maia e a partir daí resultará em algum tipo de ação ou de decisão que leve a esse processo, tá bom? Obrigado. Aqui tem mais uma. Há no campo de visão criação de novos /antigos ministérios, quais são os prováveis atores a assumi-los? Então, eu acho que está no campo de visão, meu velho. Eu acho que está no campo de visão, sim, a criação de alguns ministérios. Semanas atrás, antes da saída do Sérgio Moro, tinha uma expectativa muito grande acerca da saída do Guedes. Lembra? Na semana que o Moro saiu, a semana começou com todo mundo achando que o Guedes fosse sair do ministério. E aí, lá, já de saída, todo mundo na esplanada se fala abertamente que esse modelo de Ministério da Economia só atende ao Guedes. E que se provavelmente ele sair do governo em algum momento, isso vai ser dividido em Ministério da Fazenda, Comércio Exterior e outras pastas. De outro lado,
a enorme pressão, por exemplo, da bancada da Segurança Pública e da bancada da bala dentro do Congresso, para que, em algum sentido, o Ministério da Justiça também seja fragmentado em dois, né? O que era Justiça e Segurança Pública fica sendo Justiça de um lado e vira Segurança Pública do outro. E aí nomes que sempre surgem nessas conversas, por exemplo, no caso do Ministério da Segurança Pública, sempre surge o nome do Fraga, né? Que foi deputado aqui pelo Distrito Federal, tem uma relação de proximidade com o presidente Bolsonaro e tal. O nome dele sempre surge quando tem esse tipo de discussão, né? Então, eu creio que há um horizonte, sim, de criação de ministérios. Agora, uma variável importante, Leonardo, é o seguinte: o aumento ou a diminuição do número de ministérios, ou a criação, divisão de ministérios, ou sua diminuição no curso do tempo, estão muito vinculados à capacidade que o governo tem de se sustentar. Tá? O que eu estou querendo dizer? Quanto mais difícil for a tarefa do governo de sustentar a si mesmo em termos de embate parlamentar, e quanto for maior o risco político que o governo julga estar submetido, maior é a possibilidade de usar a velha receita, que é de compartilhar, né? Que é de dividir pedaços do ministério com com grupamentos parlamentares que possam dar apoio substancial ao presidente. Acho que esses são pontos e elementos importantes que a gente tem que levar em consideração, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta. Obrigado pela pergunta, meu velho. Aqui uma pergunta, né? Distribuição de cargos pode unificar o Centrão? Eu acho que mais importante até, meu velho, se você me permite, do que a distribuição de cargos unificar o Centrão, a pergunta é saber se a distribuição de cargos unifica a base do governo. E aí, nisso, eu vou fazer um exercício de memória rápido aqui, lembrar do que a gente viu no governo Dilma Rousseff, né? No governo Dilma Rousseff, a gente viu o uso exaustivo dessas medidas no sentido de criar ministérios. A Dilma chegou a ter 39 ministérios, depois caiu para 35, se eu não me engano, né? Na tentativa desesperada de salvar o governo e de dar ao governo base de sustentação parlamentar para que o governo não sofresse um processo de impeachment. E mesmo com todos os cargos distribuídos, mesmo com todas as políticas públicas entregues para partidos da base, a Dilma não conseguiu frear o processo. E por que a Dilma não conseguiu frear o processo? Porque essa ação de entrega dos ministérios é só a primeira parte do desafio, tá? Você entrega os ministérios, é uma parte do desafio. Só que você tem que continuamente estar construindo e consolidando uma relação que de fato dê a esses partidos a sensação de que eles são parte do governo. E aí é um ponto, por exemplo, que a gente vai ter que saber se o modelo de tomada de decisão do Bolsonaro, que também é muito voluntarioso, é muito emotivo, é muito fechado em si mesmo, se esse modelo de tomada de decisão vai resistir à ideia de ter que chamar para a mesa e escolher para onde o governo vai com membros do parlamento, né? Me parece que essa é uma questão tão importante quanto a distribuição de cargos, porque a gente viu isso funcionar em alguns momentos da história. Vamos pegar aqui, governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique era um governo de coalizão, né? Só que o governo Fernando Henrique era muito hábil em chamar para tomada de decisão membros desse parlamento, e esses membros do parlamento se sentiam parte das políticas públicas a serem executadas. Tem também a vantagem de que o número de partidos no governo Fernando Henrique era muito menor do que o número de partidos hoje no governo Bolsonaro, né? De outro lado, Dilma fracassou, né? Dilma não conseguiu lidar com isso, né? A sua equipe, porque o presidente não está sozinho, a equipe de Dilma era muito fechada em termos de tomada de decisão e queria fazer tudo muito dentro de uma lógica muito específica, né? E isso gerou dificuldades. Agora, com o presidente Bolsonaro, é saber como é que a curva de aprendizagem vai se colocar, porque daqui a pouco é metade do governo, né? E governo no Brasil, terceiro e quarto ano de governo, assim, se não entregou o que tinha que entregar, se não conseguiu resolver os dilemas, provavelmente não se avança. Então, eu creio que esse é o desafio aí, é saber se de fato a distribuição de cargos não só pacifica e unifica o Centrão, mas se a distribuição de cargos unifica a própria base do governo, que eu acho que é a pergunta que o governo mais se preocupa. Porque o centro do Bolsonaro não é todo o Centrão, né? Veio um pedaço só. Mas veio um pedaço que, compondo com aquilo que era a base anterior dele, que era PSL, aquela turma lá, dá ao governo hoje um colchão de conforto ali de quase 200 votos para barrar algumas coisas e avançar questões que sejam importantes para ele. Tá? Obrigado pela pergunta, meu velho. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem não.
Então, gente, nós chegamos aqui a mais de 40 minutos de live. Quero agradecer as pessoas que estão elogiando, aí os amigos que estão entrando, né? Elogio de amigo é sempre bom. Chegamos a mais de 40 minutos de live e eu vou começar aqui a me despedir, agradecendo a vocês por terem vindo conversar comigo hoje, mais uma vez, depois desse nosso feriado. Eu confesso que eu estava bastante cansadinho, então eu preferi para dar uma relaxada ontem, aproveitar o feriado e não fazer live, porque é importante a gente cuidar da saúde mental também. Para as pessoas que estão entrando agora, eu convido vocês a estarem aqui de segunda a sexta ao meio-dia. A gente sempre faz essas lives ao meio-dia. Para as pessoas que estão aqui com a gente todo o tempo, compartilhem as lives, compartilhem as nossas mensagens, proponham temas, manda um tema para mim por direct, que a gente vai estar sempre aí dialogando com vocês. No mais, desejo a todos um ótimo fim de semana. Na segunda a gente faz aquela nossa resenha tradicional de retrospectiva do que aconteceu de sexta até segunda ao meio-dia. Peço para que você, se puder, fique em casa. Eu sei que está todo mundo cansado de ficar em casa, mas é importante ficar em casa se você puder. Peço para que, se você for para a rua, cuidado e siga as regras de distanciamento social, né? Lave sempre as mãos, use máscara, cuide uns dos outros. E lembra, esse é um espaço de análise política e análise não é conversa de bar. Eu te vejo na segunda-feira. Um abraço, tchau, tchau, até mais.